Boa noite. Tá entrando aí, começando daqui a pouquinho mais uma live da nossa sequência Escrevendo Porto Alegre. Os primeiros a entrar, sempre com a Cauã e a Letícia. Boa noite. Daqui a pouquinho, então, logo mais a gente vai estar dando início aí à nossa live. Minha mãe também entrou aí. Boa noite, mãe. Tudo bem com a senhora? Na internet a gente finge que chama a mãe de senhora para ser educado, né? Daqui a pouquinho, então, vai começar a nossa live. Ai, caceta, o fone. Opa, desculpa aí, gente, esqueci que eu já tava ao vivo. Obrigado, amor. O Jordano, eu tô falando com ele aqui no WhatsApp pra ele entrar. E aí agora às 21 horas a gente já começa. Tá com a gente aí a Slane Paixão, grande Slane, pré-candidata à Prefeitura de Salvador, lutadora da Unidade Popular. Tô até nervoso agora que a Slane tá nos vendo. A Vanise também tá aí com a gente. Eu só vou botar o fone aqui que eu tinha esquecido. Que o meu celular, quando eu entro... Vocês estão me ouvindo, gente? O meu celular, quando eu entro junto com alguém, eu tenho que estar com fone. Se eu tô sozinho, eu posso ficar sem fone. Eu não entendo qual é o motivo disso. Tá aí o Marcelo Magrão também com a gente. Tamo junto, Slane. Deixa eu botar aqui o Giordano, o nosso convidado da noite de hoje. O Giordano, gente, pra quem não sabe, eu vou dar spoiler aí. O Giordano é cineasta. E Olá. Gente, não sou só eu que não corto o cabelo na Pois quarentena é. aí, Jordano. Esses O cachinhos. Jordano. Eu tô cultivando aqui, mas tô longe de ti ainda. Sim, sim. O, o Jordano, gente, pra quem não sabe, ele é cineasta. Eu sempre falo, inclusive, né, que eu sempre falo que eu tenho um amigo cineasta, que não é todo mundo que tem um amigo cineasta, né? E a gente se conhece, eu e o Jordano, faz pouco tempo, né, Jordano? A gente se conheceu esses dias Eu aí. acho que é mais ou menos 23 anos, talvez. Por aí. 23, 24 anos. 22, 23, 24, por aí. Que a gente se conhece, então é uma grande alegria estar com o Jordano aqui hoje, nessa sequência de lives que a gente está fazendo, né, para pensar junto a nossa cidade. Para quem não me conhece também, eu vou me apresentar. Eu sou o Vinícius, eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Porto Alegre, pela Unidade Popular, e também sou pós-doutorando em Bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é todo mundo que tem um amigo pós-doutorando em bioquímica, né? Não. Eu sabia que tu ia vir com essa. E aí, gente, hoje o assunto da nossa live é cultura. Então, eu vou pedir para ti, Jordano, te apresenta aí, fala quem tu é, o que tu faz, o que tu compõe, o que tu constrói aí, pra gente começar nosso bate-papo. Fica à vontade. Eu sou Jordano Gil, eu sou cineasta, roteirista e historiador da arte. Sou formado em realização audiovisual pela Unicinos, em História da Arte pela URGS e tenho mestrado em História, Teoria e Crítica de Arte pela URGS também. Tenho uma produtora, que é a Ferrorama Filmes. Estou há alguns anos já envolvido em produções de cinema, televisão, videogames, enfim, diferentes mídias. E também sou membro da ACIRS, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, e sou atualmente segundo vice-presidente da APTC, que é a Associação de Profissionais e Técnicos de Cinema do Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, estou bastante envolvido também em política audiovisual e política cultural, assim, né, há algum tempo já compus também a diretoria anterior da APTC. Então, é algo que me é muito caro, né? Acho que, bom, tu me conhece há bastante tempo, tu sabe que eu comecei a me politizar um pouco cedo, assim, também, com o Grêmio Estudantil, e antes disso também, acabei me envolvendo na adolescência também com alguns movimentos políticos.
e também com teatro, com todo esse universo das artes e tal. Então, eu acho que é um assunto importantíssimo de todos os candidatos a vereador, assim, que a gente está considerando prestar atenção. Então, muito obrigado pelo convite, assim, acho que é importantíssimo construir junto com os setores da cultura uma política municipal, né, porque acho que começa sempre na base. Né? Exatamente, por isso que a gente decidiu te convidar. Eu tô brigando aqui com o meu tripé aranha de R$10, porque ele tá tentando se livrar do meu celular, então tá meio... eu como eu trabalho com audiovisual e tal, eu tenho uma tecnologia muito boa que é 4 livros empilhados, que é o que eu tô usando agora, assim. É ótimo também. Eu acho que eu vou ter que adotar essa técnica aí, porque esse meu tripé tá difícil. Mas, enfim, o Jordano se apresentou aí, né? Então a ideia hoje é a gente fazer essa discussão sobre a política cultural da cidade, mas eu queria também que a gente abordasse no aspecto mais geral também, Jordano, porque a gente hoje, né, infelizmente, há vários equipamentos culturais da cidade, eles não são de acesso da maioria da população, né? Então, acho que isso a gente precisa, né, incluir nesse debate, mas antes da gente chegar lá, eu queria te fazer uma pergunta até meio filosófica para a gente dar início na discussão, que é exatamente qual é a importância da cultura, por que a gente precisa construir uma política séria, uma política pensada sobre a cultura no nosso município e no geral. Eu acho que quando me pergunta isso, eu sempre lembro de uma frase, já que tu falou que é meio filosófico, vou ir também para um lado mais intelectual, aí uma frase do Victor Hugo, que é o cara que escreveu Os Miseráveis e também o Conto de Notre Dame e tal, no século XIX, que ele fez um discurso na Câmara dos Vereadores de Paris, assim, na Câmara Legislativa de Paris, num momento de crise muito fortíssima assim, que a França estava enfrentando, e estavam se discutindo muito se deveriam contingenciar os valores de cultura e arte, educação, ou não, né? E ele foi lá e ele deu um baita discurso sobre o quão útil é a arte e a cultura, e o quão insignificante é tu economizar nisso, porque são valores muito menores do que outros, que não significariam tanto para conter uma crise, só que o prejuízo que teria em conter os valores investidos em cultura, arte e educação são gigantescos, né? Mesmo que economizar os valores seja um valor ínfimo. Porque uma cidade, enfim, que não valoriza a sua cultura, sua educação, e não torna essa cultura, essa educação acessível a todo mundo, ela acaba se atrasando em vários setores, assim, tipo a longo prazo ou a curto prazo, né? Então é essencial porque constrói identidade, é essencial porque levanta, através de teatro, de música, de tudo, levanta questões importantíssimas, é essencial porque entretém e diverte também, que é algo que o lazer é um direito do cidadão também, né, com certeza. E, enfim, são muitos e muitos fatores que atravessam a cultura, né. Inclusive, eu acho que é muito errado quando a gente divide assim, o que é arte, o que é ciência, o que é não sei o quê, e não pensa nisso, nessa intersecção, né, nessa conexão das coisas. Eu gosto sempre de falar que a cultura ela é indissociável assim, da pauta da educação, né, que eu sei que é uma das pautas que é mais cara assim, na tua candidatura, e que tem que ser pensada desde cedo, né. E a arte e a cultura é importantíssima também para a inclusão, né, como um todo, porque quando a gente apoia movimentos culturais periféricos, movimentos culturais de minorias, assim, a gente está ajudando a fortalecer identidades que não têm recursos históricos para serem fortes, né. Então, acho essencial, realmente, pensar a cultura atravessando todas as pautas, né? Pois é, isso que tu trouxe eu acho que é muito importante, porque a gente também não pode, quando faz o debate sobre a cultura, né, pelo menos o que eu acho, acho que sim, a gente precisa falar sobre o acesso à cultura no centro, sobre o acesso a vários equipamentos, né, públicos ou não, que existem prioritariamente no centro da cidade, mas também não se pode fazer esse debate de um ponto de vista como se não existisse a cultura nas periferias, como se ela não estivesse presente e não fosse muito
muito importante, né? Então, inclusive, pelo contrário, boa parte das grandes iniciativas culturais, elas estão na periferia. O que falta, de fato, é recurso para essas iniciativas poderem ser conhecidas, poderem ser, né, poder facilitar e incentivar essas iniciativas. Então, uma coisa que a gente fala bastante é, por exemplo, sobre a questão das escolas, né? Que a escola, até pensando um pouco no que já foi o programa Escola Aberta, ou aquele outro em São Paulo, que acho que era a Escola da Família, como a escola pode ser um local para essas iniciativas ocorrerem, né? Já que ela não precisa ser um equipamento só educacional, mas também cultural, da própria questão da divulgação da ciência, então da questão esportiva também. Então tem muita coisa que pode acontecer nas escolas, nos bairros, né? E então eu acho que isso também é importante, a gente incentivar e facilitar essas iniciativas da periferia que existem muito. A gente não pode também tratar como se a cultura estivesse só no centro. Mas eu vi que tu ia falar alguma coisa aí. Vai. Não, que eu ia bastante nesse sentido também. Eu acho que muitas vezes a gente vê por parte das elites dominantes, ou então dos partidos até de esquerda, assim, na verdade, assim, mas mais na direita, essa ideia um pouco vertical, assim, de estamos levando a cultura para a periferia, né? Que é um discurso completamente equivocado, uma ideia quase jesuítica, assim, digamos assim, de, vou lá levar a cultura para esse povo que não conhece a cultura, assim. Ao invés de encontrar maneiras e constituir equipamentos culturais que permitam que essas culturas se fortaleçam, né? As culturas periféricas realmente, né? Que grupos que se formam em zonas periféricas possam se apresentar no centro. E assim vai também, tipo, ter essa troca, né, gigantesca, que é importantíssima para realmente solidificar qualquer projeto cultural, qualquer projeto de cidade, né? Eu acho que a gente não pode ser nunca vertical nesse sentido, tem que entender quais são os espaços que a gente está levando esses projetos e, enfim, construir junto, né? Porque é muito perigoso cair nesse discurso vertical. Sim. Inclusive, eu não cheguei a comentar contigo quando a gente estava preparando aqui a live, mas eu não posso deixar de falar de uma iniciativa que eu até queria saber se tu conhece, que é a Mostra Lona, do MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que é um dos movimentos que constrói a UP, e é uma iniciativa, né, inclusive, eu acho que é muito válido, assim, depois eu te mando, até se o Cauã tá no apoio aí hoje da nossa live, se tu puder mandar aí, Cauã, o link da Mostra Lona pro pessoal acessar, depois ajudando a acessar também. É uma iniciativa de produção cinematográfica vinculado ao MLB, vinculado a esse movimento que faz ocupações urbanas, né? Então tem várias filmagens do momento das ocupações, várias filmagens, assim, dos moradores. É uma mostra realmente popular, né? Que foi construída, e eu acho que já acabaram as exposições, mas com certeza está disponível aí para acessar, se o pessoal tiver interesse. Com certeza. Não, eu acho importantíssimo também, assim, agora tu comentou esse projeto que infelizmente não chegou na minha bolha, assim, né, digamos assim, não fiquei sabendo. Eu acho que esse é um outro grande problema dos projetos culturais, assim como um todo, e que eu acho que é algo que tem que ter uma atenção do executivo, que é a comunicação, né? Porque tem muitos projetos que, inclusive, existem a nível municipal há muito tempo que as pessoas não conhecem, né? Que existem, são muito interessantes, deveriam ser fortalecidos e não se tem acesso, as pessoas o grande público não sabe, né? Por exemplo, a gente tem o Programa de Alfabetização Audiovisual, que é um programa da Secretaria Municipal de Cultura, formado pela Coordenação de Cinema e Vídeo, e é um projeto que existe há mais de 10 anos, um projeto riquíssimo, que leva todas as escolas da rede municipal para assistir cinema, e também realiza oficinas nessas escolas, assim, tipo, os alunos realizam filmes e assistem filmes, é uma troca fascinante, assim, que acontece. Eu já participei algumas vezes desse programa, a convite da Maria Angélica, que é uma das coordenadoras, e é algo que deveria ter muito mais atenção da cidade, da Câmara e tudo, então acho que é importantíssimo essa troca, em a Prefeitura saber como comunicar as ações que ela já faz, e também saber as ações que estão sendo feitas, como essa Mostra Lona que tu coloca, assim, né?
porque se o legislativo e o executivo sabem que estão acontecendo essas ações e tem algum interesse, alguma força de vontade ali dentro do executivo, é possível fortalecer essas mostras, né? Então eu acho que todos esses projetos. Então acho que comunicação é algo que a gente tem que dar muita atenção, né? Tá chegando a informação onde deve, aos dois níveis, né? Tipo, ida e volta, né? Eu acho que é algo que tem que dar muita atenção a isso. O Lucas comentou aqui na live que a Mostra Acervo permanece no site, contando com curta-metragens ligados diretamente ao MLB. E falando, eu acho um pouco, né, Jordano, a gente está comentando sobre as iniciativas culturais e a importância delas e como a cultura existe nas periferias. Eu queria colocar também uma questão que eu acho que é importantíssima na nossa cidade hoje. O Lucas comentou ali também. Um dos mais conhecidos é o Conte Isso Aqueles que Disseram que Fomos Derrotados. Esse filme realmente, esse curta é muito bom, vale a pena assistir. Mas eu estava dizendo, né, uma das coisas que a gente tem enfrentado hoje na nossa cidade é a tentativa de terceirização da cultura, né, que eles estão chamando aí de contratualizações, né, para tentar dar um outro nome. Então, até hoje eu recebi a notícia que a concessão da Orla do Guaíba lá, que aí até tem a ver com cultura, mas não especificamente, né? A cessão da Orla, diz que a Uber, que era a concessionária, não está mais interessada e meio que não tem ninguém interessado e a prefeitura vai ter que assumir. Então, isso aconteceu hoje, se eu não me engano. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão das contratualizações e dessa tentativa de privatizar os equipamentos culturais que ainda existem na nossa cidade, né? Sim, com certeza. Eu acho que, inclusive, esse termo contratualização, que é um neologismo, né, uma palavra inventada, não existe na língua portuguesa, né, é uma lógica que eu acho mais bizarra que a privatização, assim, porque ela não é literalmente uma privatização, porque o executivo vai continuar pagando uma empresa terceira para gerir, né? Então não é exatamente uma privatização, é mais bizarro ainda, porque tu tirar, porque é colocar numa lógica de mercado um equipamento público sem ele deixar de ser público, né? Então fica um Frankenstein, assim, que é muito bizarro. E, além disso, assim, foi uma decisão, assim, muito mal pensada, muito ignorante, assim, da parte da prefeitura, de fazer um raio contratualizador, né? Eles não pararam para olhar para cada equipamento, para ver o que acontece naquele equipamento, quais são as demandas daquele equipamento, para pensar uma política direcionada àquilo. Não, a política dessa gestão temos que contratualizar. Colocaram lá uma secretaria de parcerias estratégicas, assim, que foi toda constituída para pensar esses processos de contratualização. E, assim, foi tão mal pesquisado que foram se embolando uma na outra, assim, nada está acontecendo eficientemente. Claro que aconteceu a pandemia no meio que ajudou na interrupção disso, né, tipo, dá para dizer dessa forma. Mas, por exemplo, no caso do Capitólio, que é algo que eu acompanhei muito mais, assim, o projeto surgiu sem uma noção de que aquilo lá não é um cinema, e sim uma cinemateca, no primeiro momento. Então teve toda essa discussão assim, do que é um cinema e o que é uma cinemateca. As pessoas não sabem que lá tem um acervo gigantesco da história do cinema e da produção audiovisual no Rio Grande do Sul. Não se sabia direito do programa de alfabetização audiovisual, porque eu acho que uma coisa que a gente acaba esquecendo é a função social de um cinema como a Cinemateca Capitólio, que é uma conquista impressionante, assim. Ela foi refundada em 2015, né? E é um projeto interessantíssimo, com uma curadoria super forte, assim, que pensa em diversos tipos de cinema. Depois de um projeto de revitalização que durou mais de década, assim, da Cinemateca, e chegou uma gestão que não fazia ideia dessa história, não fazia ideia dessa função social, e quis aplicar ali algo que é muito ideológico, né? Essa ideia de contratualizar. E quando nós nos opomos a isso, verticalmente, assim, diretamente, colocaram como se o nosso discurso fosse ideológico, né? E, na verdade, a própria ideia de contratualizar aquilo é parte de uma ideologia, né? Porque associam ideologia a tudo que a esquerda diz, né?
tudo que a esquerda diz é ideologia, o que a direita coloca é pragmático, é pensado, né, é técnico. E é uma falácia isso, né? Também foram fracassadas outras tentativas de contratualização, assim, de outros espaços, o próprio mercado público também. Eu nem sei direito em que pé está aquilo, mas foram tropeçando em si mesmo, assim, em todos esses processos. Eles adoravam colocar exemplos de fora do Estado, né, como o Museu de Arte do Rio de Janeiro, que foi contratualizado por um Instituto Odeon, e que era a menina dos olhos, assim, dessa ideia de contratualização. Deu problema lá também, assim, de interrupção de repasses. Então, realmente, como é que tu vai confiar, assim, né? Tipo, troca a gestão, aquele equipamento para de receber o repasse da contratualização. Como é que essa empresa terceirizada, considerando que ela tem boas intenções, vai gerir esse espaço se ela não está recebendo o repasse do executivo que mudou a gestão? E daí o que vai acontecer? Vai sucatear, né? Vai ficar abandonado. Tipo, então, a impressão que dá é que esse raio contratualizador é realmente é difícil enxergar benefícios, assim, né? Porque precisam de muitos fatores, muita boa vontade, muitos interesses alinhados para aquilo continuar tendo a função social que ela tem enquanto equipamento público. Então é algo que não enxergo muito lado positivo nisso, assim, né? Tipo, não é uma questão de se opor a qualquer tipo de parceria público-privada, mas entender que qualquer projeto nesse sentido tem que ser pensado de acordo com a função social daquele equipamento, né? Então, acho que é mais ou menos isso, sim, que eu tenho para dizer sobre essa farsa que foi esse processo de contratualizações, assim. Tu colocou uma questão aí que eu acho que é importante aproveitar a tua presença aqui para explicar para algumas pessoas que talvez não tenham essa noção. Mas antes disso eu queria dizer, sabe quem é que está assistindo com a gente aqui a live? O Lucas Carminati, que também a gente conhece há uns 24 anos. Boa noite aí, Lucas. Que bom te ter com a gente. No caso, 25 anos exatamente, porque foi no maternal, mas enfim. E eu queria que tu explicasse um pouco qual é a diferença entre um cinema e uma cinemateca, porque eu acho que isso pode ser uma dúvida de várias pessoas. Sim. Então, o cinema, assim, bom, primeiro a gente tem toda a história dos cinemas de rua de Porto Alegre, né, que é uma história fascinante, lindíssima, assim, que inclusive a própria Capitólio tem postado nas redes, assim, a história dos cinemas de rua de Porto Alegre, que era algo realmente muito forte na cidade, como não só como uma força econômica e cultural, mas também como uma força de urbanização, né? A ideia de cinema de rua, ela tem uma função urbanística muito forte, de tornar a rua algo vivo, né? Desde que os cinemas foram enfiados dentro dos shoppings, a nossa relação com o cinema mudou. O ingresso dos cinemas ficou pautado por uma série de questões, assim, tipo, de estacionamento, de concessão do shopping, daquele espaço e tudo. Aí a gente vê os cinemas caríssimos, que não tem relação com a cidade nenhuma, a gente se enfiando naquele lugar ali. Então, só para contextualizar como é que surgiu o Capitólio enquanto cinema, né? Ele era um cinema desses, um dos poucos que não virou um prédio bizarro da Munich Evans, nem uma igreja universal. Então foi um dos poucos cinemas que ainda existia nos anos 90, né? Ele, apesar de ter passado por um momento que ele até se tornou cinema pornô, mas depois, quando ele fechou, ele começou a ser revitalizado com esse sonho de fazer uma cinemateca ali. O que é uma cinemateca? É um espaço que sim, tem salas de cinema, mas ele também tem todo um compromisso social e cultural, assim como a biblioteca tem um acervo enorme de livros, uma cinemateca tem um acervo de filmes, de películas em 35mm, 16mm, Super 8, DVDs, Blu-rays, cartazes, jornais, revistas, toda a história do nosso cinema no Rio Grande do Sul está ali naquele acervo. Então tem essa função histórica, e cinematecas também tem uma função muito social, realmente, de projetos que descentralizem o cinema, que levem as comunidades ao cinema, pensem como uma força política, realmente, a ideia também. Uma coisa curiosa para essa questão do que é uma cinemateca é pegar a Cinemateca Francesa, que está em Paris, por exemplo, em 1968, o cara que era responsável por essa cinemateca, ele foi destituído, assim, pela prefeitura, que tinha uma lógica também um pouco mais liberal de pensamento, assim, e os jovens começaram a tomar conta da cinemateca, se acorrentar nela e tudo, e foi esse um dos estopins para o maio de 68.
foi justamente o fechamento de uma cinemateca, porque aquela cinemateca estava muito envolvida com um cinema de guerrilha e um cinema de enfrentamento, assim. Então, dentro da lógica da esquerda francesa dos anos 60, a cinemateca tinha essa função política, né? Então, é muito importante pensar, assim, como a arte, não só, eu tô falando de cinemateca porque é a minha área, né? Mas todas as artes, né? Teatro, música, todas elas, assim, as artes visuais, elas têm uma função política e uma capacidade de transformar a sociedade, assim, né? De realmente repensar. E a Cinemateca Capitólio, ela foi um sonho que virou realidade, assim, realmente, de conseguir construir a Cinemateca, mantendo naquele lugar, para quem não conhece a Cinemateca, ela é ali na Borges, né? E é um espaço, um prédio lindo, um espaço super central, que passa muita gente ali. Para quem frequenta a Cinemateca sabe que o público é muito variado, então a gente tende a achar que a cinefilia, que acompanharia esses cinemas de circuito alternativo, ela é algo muito fechado, mas na verdade não. É um público muito, muito diverso, realmente, o que frequenta a Cinemateca. Então, acho que nisso dá para contextualizar um pouco a importância que ela tem e o potencial que ela tem, porque ela tem potencial para muito mais. Basta uma gestão realmente entender esse potencial. Porque ela foi fundada em 2015, né? Então ela atravessou basicamente a gestão, o final da gestão do Fortunati e do Marquesan, assim, né? Então, realmente tem como enxergar nela um potencial muito maior do que o que está acontecendo nesse momento. E esse potencial ele vai certamente ser podado se colocar isso nas mãos de um terceiro, né? Alguém que tem uma lógica mercadológica para aquilo. Eu acho que isso que tu coloca é muito importante, né? A gestão privada ela tem um objetivo principal que é o lucro. Então, por isso a gente precisa ter uma gestão pública eficiente e principalmente uma gestão que contemple, né, os profissionais da cultura. Porque hoje tem muitos profissionais e os poucos que eu conheço que estão vinculados à cultura, a maioria está passando dificuldade, principalmente agora na pandemia, sem ter condições de se manter. A primeira coisa que foi cortado, principalmente atividades que têm relação com aglomeração de pessoas e tudo mais. Então, as iniciativas para tapar esse buraco são pequenas, né? E então tem muita gente capacitada, muita gente qualificada para tocar essas iniciativas. O que falta mesmo é vontade política, né? E aí, Jordano, inclusive eu queria dizer para o pessoal que está assistindo aí, quem quiser mandar pergunta, gente, aproveitem que o Jordano está aqui com a gente hoje, mandem. Eu vi que chegaram 2 perguntas aqui, e eu tô tentando abrir elas, mas eu tenho uma dificuldadezinha com a tecnologia. Tem uma aqui que eu não consigo ver de quem é, do Lucas. O que acham do processo de perseguição da prefeitura à ocupação dos espaços públicos? Como casos, manifestações culturais e festas no centro estão sendo multadas? É uma ótima pergunta, sim. A gente tem, acho que percebido ao longo de toda a década, na verdade, de 2010 para cá, né, em todas as gestões que atravessou isso, tem essa perseguição crescente, né, aos espaços que a juventude ocupa, aos espaços que essas manifestações culturais fora do padrão que o cidadão de bem quer, né, essa ideia, né. Então, acho que a gente pode perceber até no quão problemático foi a realização dos carnavais recentemente, né, carnaval que virou um desfile de cavalos, né, no final das contas. Virou uma cavalaria batendo nos foliões, assim, tipo, gratuitamente, né. Então, a gente percebe que existe uma vontade política em relação a isso, né. Não existe vontade política em relação a estimular o carnaval, existe a de colocar em caixinhas, né, e não entender como é que aquilo se formou, a importância daquilo, né. Então, acho que isso é importantíssimo, né. Então, ao mesmo tempo que é importante descentralizar, é importante também entender a história dos lugares do centro, assim, que são ocupados tradicionalmente por manifestações culturais, né. Então, é todo um equilíbrio que tem que encontrar. E, enfim, é muito triste, assim, que certas práticas, assim, mas, claro, o que eu falei é tanto em termos de município quanto de estado, né, porque, enfim, a PM é relativa ao estado, né, mas que é o mesmo partido, eu acho que posso colocar no mesmo saco, assim, nesse sentido, né.
existe uma vontade de opressão, assim, dessas festividades, desses movimentos de juventude. Acho que é preocupante, que a gente tem que dar muita atenção para isso, assim. E uma das maneiras de pensar isso é justamente... Porque a justificativa é sempre a violência, né? Porque a violência na Cidade Baixa, tiroteio, não sei o quê. Então, ao invés de pensar numa lógica de urbanismo, né? De pensar de como a cidade tem que estar mais viva para realmente diminuir a violência e a cidade se tornar mais segura, a lógica é de Estado policial, né? A lógica é de opressão, é de controle e não de justamente estimular que as pessoas ocupem a cidade. A lógica é cercar a redenção, a lógica não é iluminar a redenção, criar movimentos internos ali, tornar aquele parque ocupado à noite de uma maneira rica, diversa, não. A lógica é cercar, como se isso fosse resolver. A cidade vai ficar mais escura ainda, tudo vai ficar, tipo, ao invés enfim, fazer que as pessoas se sintam seguras em circular em espaços que são centrais, as pessoas jogam isso ao léu, né? Assim, jogam isso pro escuro, né? Eu acho isso muito perigoso. É uma lógica obscurantista, né? Enfim, acho triste. A gente que tá mais... Eu que tô mais ligado, assim, com a área da ciência, né? A gente tem sofrido bastante com o obscurantismo. E acho que isso é importante, né? Porque a gente, às vezes, se for parar para pensar de uma maneira rasa, vai dizer, cultura e segurança não tem nada a ver, né? Muitos partidos de esquerda, inclusive, desprezam essa pauta da segurança, acham que não tem que falar dela, quando, na verdade, as coisas estão muito relacionadas. Inclusive, sobre essa questão do carnaval, eu queria citar um ponto que eu acho relevante nessa história, é que o carnaval da Cidade Baixa, ele, alguns anos atrás, ele era frequentado prioritariamente por moradores do centro, por pessoas que muitas vezes estão vinculadas aí à universidade, por uma classe média. E alguns anos atrás, há poucos anos, o carnaval da Cidade Baixa ele passou a ser ocupado também pelas periferias. E nesse momento que o carnaval da Cidade Baixa passa a ser um ponto de reunião, um ponto de encontro das periferias, que ouve a música que está ligada às periferias, então vários carros de som com funk e tudo mais, aí que a polícia resolveu que aquilo era um problema. Pode ter relação com a gestão também, mas eu também não acho que tem uma grande diferença ideológica entre Fortunati e Marquesan. Acho que tem, mas acho que ela não é, esse não é o principal fator. Eu acho que isso está muito ligado, inclusive, né, aquilo que a gente sempre fala, que é o extermínio, o assassinato da juventude pobre, da juventude negra nas periferias. E quando essa juventude ocupa o centro, a resposta do Estado é a polícia. Então a gente está aqui falando sobre a necessidade, né, de incentivar o acesso à cidade para a juventude como um todo, poder acessar as iniciativas culturais. E a gente vê que há alguns anos, né, a gente está andando na contramão tá andando na contramão, né, e não fazendo esse movimento. Aí o Cauã me mandou no WhatsApp ali, eu tô no WhatsApp aqui do lado, porque o meu celular bugou aqui, eu não consigo mais subir o chat. E aí a Letícia fez uma pergunta aqui, que eu queria ler para ti, porque se tu é o grande entendido do assunto aqui, né? Você não lê nem as perguntas, aí fica meio chato para mim. Giordano, como tu vê a nossa relação com o cinema e a arte nessa época de Netflix? Apesar da popularização do acesso, não torna a arte uma mercadoria? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que é sempre importante entender que a arte, da maneira como a gente entende arte, sempre foi mercadoria, né? O nosso conceito de arte que surgiu no Renascimento, ele já nasce num contexto de mercadológico. Só que a questão é que o que está acontecendo, que eu acho bem perigoso, é que as pessoas entendem a Netflix quase como se fosse uma locadora, por exemplo. Acho que existe um monopólio de mercado que começou a ser rompido recentemente, né? Através de outras plataformas de VOD, que é Video On Demand, né? Mas as pessoas entendem como se, tipo, se não tem na Netflix, nem vou ver esse filme, né? Tipo, eles entregam a curadoria daquilo que elas consomem para uma empresa privada que nem sabem, tipo, direito quem é o CEO daquilo ali, assim, é uma lógica muito equivocada, né?
Nesse sentido, acho que até não deveria falar isso, mas o torrent é mais democrático do que a Netflix, né? Mas eu acho que, e isso é uma ótima pergunta, na verdade, porque a gente tem iniciativas como, por exemplo, do SP Cine, de criar uma plataforma de video on demand pública, que eu acho isso algo interessantíssimo. Assim, o SP Cine foi criado pela Prefeitura de São Paulo, desculpa, pelo Estado de São Paulo, e a SP Cine Play, né? Desculpa o nome, o SP Cine é um instituto. O SP Cine Play, que essa plataforma foi criada pelo governo de São Paulo, e é uma lógica interessantíssima, assim, tem parceria com o Look, que é outra plataforma de VOD também, e vários festivais são realizados dessa forma on demand, né, sob demanda, mas através de um mecanismo público. Então eu acho que a gente tem que entender as tecnologias como uma possibilidade de a gente se apropriar delas para democratizar a cultura e não aceitar que o Netflix é a democratização, né? Porque é uma lógica falsa, que nem pensar que o Uber democratizou o transporte porque o táxi era muito caro, né? É uma lógica muito equivocada. Tem que cuidar bastante com esses monopólios de mercado e essas mudanças de relação que as pessoas têm com a arte, né? Porque isso acontece também com, por exemplo, o Spotify, né? Que é uma empresa privada, as pessoas esquecem, né? Essa lógica de aplicativos faz a gente esquecer que eles são empresas privadas e que eles estão dominando a nossa experiência cultural, né? Então, é algo que tem que se ter atenção e que existe, sim, política pública possível com tecnologias muito recentes. Não sei se eu respondi a pergunta, mas espero que... Aí a Letícia pode dizer aí se respondeu, ela comentou ali depois, né, que parece que se tu não tiver com as 10 últimas séries da Netflix atualizadas no último episódio, tu fica para trás, porque tu tem que saber comentar sobre aquilo, né? Sim, e 8 delas são estadunidenses, a outra é La Casa de Papel e a outra é Dark. Assim, é sempre as mesmas, assim, né? Tipo, sempre hegemônicos, né? Então, acho que realmente tem que cuidar de entregar a curadoria para uma empresa privada, assim, a curadoria do que tu consome. Sim. Inclusive, eu acho que sempre existe uma certa dicotomia nesse assunto, né? De que parece que tu é contra a tecnologia, né? A esquerda é contra as iniciativas tecnológicas. Não, a gente é contra, pelo menos, né? Eu não estou te colocando junto no mesmo balaio, tu pode dizer se não, mas a gente é contra a apropriação dessas tecnologias por empresas privadas, porque elas são construídas por trabalhadores. Quem constrói as tecnologias são trabalhadores, mas quem se apropria delas são as empresas privadas, assim como tudo que a gente consome no capitalismo, né? Então, não somos contra a tecnologia, mas que essa tecnologia ela sirva pra gente, né? Sim, com certeza. O Lucas, ele mandou uma pergunta aqui também sobre o FUNPROARTE. Como está a situação dos fundos destinados à cultura, como o FUNPROARTE? Bom, é uma ótima pergunta, também gostaria de saber, porque tem gente que eu conheço, inclusive, que está esperando certos valores do FUNPROARTE desde 2015. Então, o edital não abriu mais, assim, desde essa época, e tem gente que ainda não conseguiu realizar os seus projetos porque ainda não foram descontinuados os valores relativos a isso. Então, o FUNPROARTE está numa situação periclitante e realmente, por mais que haja uma vontade dentro da Secretaria Municipal de Cultura, porque eu sei que tem gente muito competente e com muita vontade ali dentro, tudo acaba voltando para a questão financeira, né, questão de valores, e que o discurso de que a cidade está quebrada, o estado está quebrado, tudo vai fortalecendo, né, esse discurso de que não tem dinheiro para a cultura, e aquilo que volta àquilo que a gente falou lá no início, né, que é uma economia muito ínfima em termos financeiros e um prejuízo gigantesco em termos de valor para a cidade, né. A gente tem um exemplo agora da cidade de Novo Hamburgo, que é uma prefeitura do mesmo partido que Porto Alegre, que o estado do Rio Grande do Sul. No entanto, eles têm uma política cultural que está interessantíssima lá. Eles acabaram de realizar um edital de cultura que a parte do cinema já tem alguns milhões para diferentes projetos, assim, de desenvolvimento, de produção de curta, de série, de longa, enfim, porque eles entenderam política cultural e cinema como uma política pública, entende? Então, realmente, mesmo dentro do espectro da direita, assim, existem pessoas dentro das prefeituras que tentam entender a cultura como política pública.
Então, acho que tem que valorizar essas iniciativas também e imitar. Acho que Porto Alegre tinha que, sim, imitar essas experiências positivas que acontecem em outras cidades, né? Então, acho que não só o FUNPROARTE, como outros projetos têm que ser fortalecidos e criados para incentivar a cultura, ainda mais no momento que a gente sabe que, a nível federal, existe quase o oposto, né? A lógica do governo federal é de desconstrução da cultura, destruição, né? Não é desconstrução, é destruição. Entende a cultura como inimiga, como um todo, né? Então, no momento que a gente está arrumando para a censura, para o momento que a gente está arrumando para uma lógica fascistoide, em que a gente está tipo, pulando de um secretário de cultura para outro, e um mais constrangedor que o outro, a gente saiu de um nazista para uma mulher completamente despreparada, que era a Regina Duarte, para agora o Mário Frias, que é um cara que não consegue tipo, construir uma frase coerente dentro da lógica de cultura, realmente é muito preocupante. Todos os municípios e estados têm que encontrar maneiras de dar suporte à comunidade artística e cultural, já que o federal provavelmente está numa crise gigantesca em relação a isso. Assim. Então, é um momento muito, muito delicado, porque esses projetos como Escola Sem Partido e coisas assim, eles vão nessa linha também de desconstruir a cultura, né? A gente está a um passo de ter censura explícita com respaldo de parte da população, né? Que elegeu esse governo. Então, é um momento... eles adoram falar em guerra cultural, né? O lado fascistoide olavista, né? Adoram falar, tipo, que a gente está colocando o comunismo através dos filmes e dos livros e da música e tudo. De que a gente, como se a gente tivesse um plano muito armado e muito orquestrado de como colocar o comunismo de uma maneira subliminar na cabeça das pessoas. Até a Disney está envolvida nisso, querendo colocar o comunismo, assim, segundo essas teorias absurdas. Então, no momento que a gente está com essa guerra discursiva, a gente está disputando a opinião pública sobre aquilo que a gente realiza enquanto arte, é imprescindível que quem está na Câmara Legislativa de todos os estados e todas as cidades também olhe para a cultura como um potencial político, né? E não doutrinário, não é uma questão de doutrinária, é questão de construir pensamento crítico, realmente. Não, e eu acho que é exatamente o contrário, né? O que a gente tem é sempre aquele... Por ter, né, como tu comentou, a série da Netflix, que são 8 séries estadunidenses, a gente pode dizer que 7 delas vão mostrar o herói que se superou e conseguiu construir a sua fortuna dentro do capitalismo e todas aquelas histórias que a gente está cansado de ver e que são sempre a mesma, né, na prática. São sempre a mesma história de vitória pessoal, de individualismo. Então, a cultura, inclusive, ela tem um potencial emancipador muito grande e acho que essa narrativa ela precisa ser disputada, inclusive porque a direita, o fascismo, coloca tudo que não é a ideologia dominante, tudo que não é a ideologia deles, como ideologia. A ideologia deles, que é a dominante, aí não é ideologia, é outra coisa. Mas da mesma maneira que uma cultura feita por trabalhadores, uma cultura pensada a partir de um ponto de vista emancipador, ela tem esse papel, ela também pode ter um papel alienador. Basta a gente ver tudo que a gente... várias coisas que a gente tem disponível hoje aí para assistir e que não nos forma a ser humanos melhores. Não é por ser um filme, não é por ser uma música, não é por ser um livro que aquilo tem um potencial emancipador. Uma cultura voltada para alienação, ela vai, logicamente, produzir esse papel, né? Sim. E como é que se resolve isso? Eu acho que justamente pluralizando o acesso aos equipamentos culturais e às tecnologias capazes de produzir para que setores marginalizados da sociedade consigam contar suas narrativas, consigam construir suas estéticas, né? Porque, obviamente, eu adoro cinema hollywoodiano, eu adoro cinema super-herói e tudo mais, assim, mas eu tenho plena consciência que isso foi tudo constituído dentro de uma lógica lá desde a Grécia, assim, né, tipo uma lógica europeia, uma lógica de estrutura de atos e tudo, que é muito da cultura hegemônica dominante imperialista, né. Por mais que eu goste, assim, eu acho que tem que pensar sempre por esse lado crítico. Acho que essa produção também é capaz de gerar questão de representatividade, também é capaz de gerar muito pensamento crítico também. No entanto, tem muitos setores que precisam de ter acesso a esses equipamentos e essas tecnologias para que outras narrativas sejam vistas com o mesmo potencial que essas hegemônicas são, né? Então, acho que a gente volta de novo para aquela questão assim, de valorizar e pluralizar
projetos periféricos e conseguir dar esse acesso, né, a diferentes tecnologias, diferentes vozes, né? Acho que isso é essencial. E cada um desses, porque essas iniciativas culturais, muitas delas se formam a partir de coletivos, né? A grande maioria delas. E cada coletivo tem a sua própria maneira de se organizar, tem o seu próprio tempo, tem a sua própria dinâmica. Então, uma coisa que a gente defende, inclusive, é que esses coletivos, eles seja feita, né, um incentivo, uma facilitação para que esses coletivos possam formar novos artistas. Então, que não seja uma coisa necessariamente, vamos dizer assim, centralizada do ponto de vista cultural, né? E sim que a gente possa fortalecer esses coletivos para formar novos artistas nas comunidades, então, porque são os que têm mais capacidade para isso. A gente recebeu mais umas perguntas aqui. O Lucas falou, são duas perguntas um pouco distintas, mas vamos lá. A gente está em 45 minutos de live, daqui a pouquinho nosso tempo já acaba. O Lucas perguntou, o que acham da Feira do Livro de Porto Alegre? Tem sido uma boa ferramenta para propagar a cultura literária ou tem só um viés mercadológico? E ainda colocou sobre a questão da literatura. Como vocês enxergam a situação dos trabalhadores do livro com o aumento de impostos proposto pelo Paulo Guedes? Então, acho que eu até conversei hoje com a Letícia de tarde, né? Que a gente fala muito de cultura e muitas vezes o debate sobre a literatura ele acaba secundarizado. Eu sei que a tua mãe é escritora, sei que tu sabe muito do assunto aí também para falar. Acho que se tu puder dar a tua opinião sobre as perguntas do Lucas. Eu acho que, bom, não é minha área, né, a literatura, assim, mas eu estou envolvido tangencialmente, assim, né, dentro disso. Não, é completamente absurdo esse projeto de taxar o livro, assim, de não entender o livro como um patrimônio da sociedade, assim, simplesmente como um produto. Claro que a gente não pode esquecer que ele é um produto e, como tal, ele tem que ser valorizado, na verdade, enquanto produto, assim. Tem que entender que existem trabalhadores nas editoras e que os escritores são trabalhadores em si, mas taxar sem entender o valor simbólico que isso existe, assim, daqui a pouco eu vou começar a falar de Bourdieu, mas a entender o valor simbólico que um livro tem, qualquer livro, mesmo o mais tosco, simples possível, assim, ele tem um valor cultural e que tem que ser estimado, assim. E daí vou para a pergunta da Feira do Livro. Quem frequenta assim, e vive assim, a Feira do Livro no momento que ela está acontecendo, sabem que existem coisas incríveis que acontecem durante aquele tempo, que eles acabam sendo tão publicizadas, né? Às vezes a gente acaba vendo, o livro que mais vendeu foi o do Felipe Neto, o Anônimos Gourmet, e acha que isso, tipo, então uma terra arrasada, né? Mas a Feira do Livro de Porto Alegre é uma das maiores feiras da América Latina, né? Ela acontece muita coisa durante a Feira do Livro, muita hora do conto, enfim, escolas municipais, de zonas periféricas. Eu acho que existe muito valor no que acontece na Feira do Livro, mas mesmo ela tem sido minguada, né? Acho que nos últimos anos a gente tem percebido que está cada vez mais menos recursos para ela, está cada vez mais realmente dominada por quem acaba tendo, são só as editoras grandes, né? Acho que quem sabe, quem é da área sabe o custo que é para ter uma banquinha na Feira do Livro. É algo inviável para a maior parte das editoras independentes, que geralmente tem que se juntar ou então licenciar nas bancas de algumas maiores. Então, acho que existe, ela tem um potencial gigantesco, ela já tem muita coisa acontecendo, mas ela pode ser mais democratizada. Ela pode ser mais pensada como algo para ser mais vivenciado pelo público, porque ela acontece num espaço em que todo mundo passa por ali, assim, né, muitos trabalhadores que passam pelo centro, para pegar seu ônibus, para ir para Grande Porto Alegre, elas acabam passando pela Feira do Livro durante aqueles 20 dias, né, 15, 20 dias, e isso chama atenção, isso faz a cidade viver, né, então tem que entender ela como uma ferramenta muito importante, né? Então acho que ela tem sido uma boa ferramenta, mas a gente tem que cuidar, porque ela acaba virando a chave num segundo, assim, se não é pensada e potencializada. Eu lembro, foi em 2018, eu acho, que a gente lançou o livro da Lanceiros Negros na Feira do Livro, né? E foi
pouco tempo depois daquela censura que houve no Santander Cultural ao Queer Museu, acho que foi 2018, e eu lembro que esse 17. assunto estava 17, e esse assunto estava borbulhando, né? E a Feira do Livro, um dos espaços onde ela ocorreu foi exatamente o Santander Cultural. E a gente vivenciou uma coisa assim, tenebrosa. A gente estava numa mesa, tinha uma geógrafa muito famosa, eu não me lembro o nome dela, eu sou péssimo de nome, mas que é, assim, uma das principais pesquisadoras brasileiras na área do planejamento urbano, e estava tendo essa mesa de discussão lá e com as famílias da ocupação, e algumas famílias da ocupação foram impedidas de entrar na atividade porque, segundo eles, o PPCI não permitia tanta gente, mas tinha vários lugares vazios na plateia. Então, são coisas que acontecem ao mesmo tempo que está tendo o lançamento de um livro sobre uma ocupação, o que é algo fantástico, você também está vendo cenas como essa. Então, tem muitos pontos positivos e negativos que acontecem literalmente ao mesmo tempo no mesmo espaço, né? Claro. Então é um espaço... Aí que tá, eu acho que a gente tem que entender a Feira do Livro como uma arena cultural, assim, claro, ela vai sempre refletir os valores daquele momento e as disputas ideológicas daquele momento, assim, a gente vai... eu lembro no ano, acho que foi 2016, eu acho, o ano que o Mein Kampf caiu em domínio público, eu não lembro que ano que foi, e eu sei que tinham muitas feirinhas, assim, que estavam vendendo Mein Kampf, assim, várias edições. Tipo, editoras que começaram a publicar de maneira muito irresponsável, assim, tipo, de qualquer jeito, sem comentários, sem contextualização, e, tipo, tava em várias feirinhas, assim, tipo, e saiu como um dos, 20 mais vendidos, tava lá a Minha Luta, assim, Adolf Hitler, assim, tipo, perto do Olavo de Carvalho, assim, que eu acho sintomático. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários livros, assim, de pensamentos, Eduardo Galeano, por exemplo, muito bem vendido na feira, a gente tem, tipo, vários autores que também são, então existe realmente é um espaço de disputa. Acho que vai sempre ser assim, um espaço cultural que se torna tão rico, tão vasto, vai sempre ser um espaço de disputa, assim como as telas de cinema, assim como as nossas redes sociais, né? A gente vai passando, a gente vê tudo ali e existe ali uma disputa de memes de momentos diferentes, partes diferentes do espectro, né? Então acho que a gente tem que entender assim O Cauã também perguntou aqui, Jordano, eu tô achando legal que tá chegando várias perguntas. Pois é, agora Falando que em... tá... Agora que tem pouco tempo, assim, mas vamos lá. Não, mas vamos lá. Eu acho que é mais legal responder as perguntas do que seguir o script, né? Falando em estética dos locais marginalizados, vocês podem comentar um pouco sobre a arte de rua, picho, grafite e a criminalização dessa cultura? Eu acho que isso vai totalmente de encontro ao que a gente estava falando sobre o carnaval e sobre a Cidade Baixa, né? Eu acho que entender, para começar essa diferenciação, isso é picho, isso é grafite, ela já é bastante problematizada dentro dos meios, né? Porque acaba sendo uma maneira de legitimar uma arte e deslegitimar outra, né? Porque, não, picho é essas coisas ilegais que o pessoal faz, agora grafite não, eu gosto de grafite, eu gosto dos gêmeos. Tipo, sei lá, coloca assim numa... tem esse raio legitimador, assim, de arte, né? E eu acho isso um absurdo, assim, porque aquela tipografia do picho, assim, é tudo expressão, né? É tudo... e é óbvio que a perseguição a isso é diretamente análoga à perseguição ao funk e a essas ocupações da Cidade Baixa, que faz parte dessa estrutura de genocídio da juventude negra, né? Tipo, é óbvio que o ataque ao picho passa por isso. A Cidade Cinza, né, do Dória, tudo passa por isso, né? Tipo, de uma ideia higienista. E a gente não pode deixar isso se criar de maneira nenhuma, né? Eu sei que tem vereadores, assim, tipo, nesse momento, assim, inclusive em cargos presidente da Câmara, como Mônica Leal da vida, que tem políticas higienistas, assim, tipo, em relação a esse tipo de expressão e manifestação. Então é um cuidado que tem que realmente dar muita atenção a isso e encontrar maneiras de fortalecer, entender que o picho é uma expressão válida e legítima, né? Acho que isso
E é muito difícil entender isso, porque existe a lógica de propriedade privada, né? Então é uma discussão muito complexa, assim, né? Tipo, mas é um debate interessantíssimo, tem vários níveis, a nível de escola, de faculdade, de tudo, assim. Acho que trazer esse debate, esse pensamento crítico sobre esse assunto sem ser paternalista é muito importante. Enquanto alguns têm a possibilidade de espalhar outdoors pela cidade, outros só têm os muros como forma de expressar, né, as suas angústias, as suas vontades, Sim. enfim, seus sentimentos. Aí o Lucas mandou aqui, falta 6 minutos para a gente encerrar. O Lucas mandou: qual é a importância da meia entrada para a democratização do acesso à cultura? Essa é uma pergunta boa. Por quê? Porque ela não é fácil de responder. Porque, claro que é muito importante a meia entrada para estudantes enfim, pessoas que não têm condições de pagar. No entanto, quem que paga por essa meia entrada? Porque, na maneira como funciona, geralmente, peças, artistas, assim, que mal têm condições de montar a sua peça, eles são obrigados a dar uma meia entrada para um ingresso que custa R$ 10. Às vezes, quando essa política de meia entrada é mal construída, sabe? Então, como tem que ser, na minha opinião? Tem que pensar uma política de meia entrada que a outra metade seja paga pelo poder público aos artistas, assim, de alguma maneira que isso funcione. Porque não adianta a gente criar uma política de meia entrada e ferrar os artistas, né? Porque, querendo ou não, a maior parte do público de peças de teatro são estudantes. Então, se a maior parte do público de peças de teatro pagar a meia entrada, vai ser muito difícil para os próprios artistas se manterem, assim, né? Tipo, então, tem que ter um equilíbrio, entender uma lógica de política pública que valorize tanto o artista quanto democratize o acesso, né, a quem quer acessar esse equipamento, né? Eu estou falando do teatro e da música, assim, porque eu acho que são os mais notáveis, assim, nesse sentido, assim. A Cinemateca Capitólio não tem política de entrada constantemente, o ingresso já é mais barato, mas não tem essa questão desse custo de montar uma peça de teatro, pagar os atores, enfim. Porque às vezes acaba sendo um fracasso atrás do outro, porque não tem retorno, né? Então, de novo, são muitas coisas que tem que melhorar e volta para aquela questão da comunicação. Tem peças maravilhosas acontecendo no Teatro de Arena, na Casa de Cultura, no Carlos Carvalho, no Teatro Renascença, que as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Elas não sabem que está tendo um show sensacional em tal lugar, elas não sabem que está tendo uma adaptação de uma peça foda e tal ali. Então, comunicação é algo que tem que ser muito bem pensado, assim. E que eu acho que isso falta no poder público, pensar como aquelas ações culturais que acontecem nos espaços da prefeitura vão chegar na sociedade. Porque senão acaba que, tipo, o pessoal do teatro faz peça pro pessoal do teatro. O pessoal do cinema faz curtas e o pessoal que faz curtas vê os curtas deles, assim, ficam nessa lógica, né? Então, comunicação é algo muito importante. O Lenin, né, falava que, tipo, de todas as artes, o cinema é a mais importante para a Revolução Comunista, porque é a que tem mais a capacidade de acessar milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? E por isso ele colocava o cinema como uma das prioridades, assim, do poder público. O cinema soviético dos anos 20 foi um dos grandes fatores para o sucesso, para solidificar a ideologia naquele momento, né? A gente tem cineastas como Eisenstein e Dziga Vertov, que são daquela época, que se criaram a partir de uma lógica leninista de pensar a cultura. E não vou dizer que eu, tipo, super concordo, o cinema é a mais importante, não é isso, mas é só essa lógica de pensar a comunicação, sabe, como algo central. Como a gente faz a arte que a gente está produzindo se comunicar. E eu não estou dizendo, tipo, fazer até que a sorte nos separe 4, porque isso se comunica bem com o público. Não estou falando desse sentido de comunicação, estou dizendo de como a gente expressa nossas ideias para o maior número de pessoas possíveis. E por que não está chegando em determinadas áreas, em determinadas comunidades. Inclusive, acho que se tu quiser socializar com a gente essa lista aí do cinema soviético, eu conheço muita gente que vai gostar. Claro, beleza. Vários deles estão liberados no YouTube. Olha só, manda pra mim que eu mando pra galera aí. Eu queria falar, Jordano, um pouco sobre essa questão da minha entrada, só agora a gente acho que já vai ser o último tópico antes da gente encerrar,
que é sempre aquela lógica, né? Parece que o problema do estudante que não pode pagar meia é o artista, e o artista que não recebe o problema é o estudante, quando na verdade, enquanto isso, o poder público está pagando milhões para trazer uma banda que, sei lá, não vou dar um exemplo para não ficar chato, mas uma banda péssima, assim, sabe? Sim, então, com certeza. tá acabando o nosso tempo. Eu me lembro daquele evento do Pokémon GO que teve um tempo atrás, assim, que o Marquesan, tipo, a prefeitura